gente procurava então o que Cariacica queria consigo mesma, né? E só encontrava planos que diziam que outros lugares queriam de Cariacica, o que Cariacica queria de outros lugares. E aí, com a coisa da linha do desejo e tal, a gente ficou claro, Cariacica quer atravessar a BR-262 como cidade. E aí a gente desenhou propostas, podia cruzar aqui, podia cruzar aqui, podia cruzar ali e tal. E isso foi muito, assim, muito decisivo para a gente dizer, por exemplo, o que Cariacica deveria fazer com a 262, uma vez que ela deixasse de ser uma rodovia e passasse a ser uma avenida, em função dessa sacada da mobilidade de travessia. A gente viu que, em paralelo à BR-262, tinha duas outras ruas, duas outras vias que poderiam funcionar como estruturação de um núcleo, que era um núcleo que já aparecia nas linhas de desejo, que são os bairros que ficam ao longo da BR-262 de cada lado. Então, esse olhar sobre a mobilidade, ele trouxe não só uma estruturação que a gente acabou propondo para a cidade, em termos de vias, conexões, interseções, etc., mas também estruturou o nosso diagnóstico do uso e ocupação do solo. E aí, uma outra coisa que é importante destacar é o seguinte: Cariacica, naquela época, e acredito que hoje ainda tenha muito pouco de um mercado imobiliário formal. Agora, o que predomina em Cariacica é a autoconstrução, em que você vai lá, constrói para você e ninguém está tomando conta, né? E aí isso é feito com o tirocínio do construtor, que existe, eles são muito competentes em certas coisas, mas muita coisa ainda vem com a lógica do meio rural. No meio rural, você não tem problema com o lixo. Você não tem problema com o descarte do esgoto. Você não tem problema com o abastecimento de água. Você não tem problema de barulho. Você não tem problema de ventilação. Porque as habitações são esparsas no ambiente. Quando você vem para a cidade, é um do lado do outro. E aí começa a aparecer um monte de peculiaridades da cidade. Eu costumo dizer que a cidade é complicada, cara, difícil e hostil para quem não a compreende. Então, muitas dessas pessoas que estão construindo com as mãos para alguém que quer morar, né, quando não é construir para ele mesmo morar, muitas dessas pessoas precisavam ser incluídas. E essa inclusão é nos segredos da vida urbana. E por isso a gente fez a iniciativa do Mapa Escolar, né, que é o meu produto mais querido e que nunca saiu da gaveta, que era um mapa do município, com elementos como áreas de preservação, vias principais, alguns bairros, etc., conexões, inclusive propostas. E que era para ser impresso num formato grande e ir para as escolas, para as paredes, para as crianças se acostumarem a ver o mapa, no sentido de trazer, né, a população futura para uma vida urbana mais pertencente, mais incluída. Primeiros lotes vazios, que é um estoque de terra que definitivamente não aponta para expandir Cariacica para lugar nenhum. Quer dizer, se você estica mais a cidade, você deixa um monte de lote vazio para trás e a infraestrutura que serve a eles fica sem utilização, porque você tem que levar a estrutura para o outro, né? Quando o café declinou, as fazendas ficaram ociosas e aí um monte de proprietários meio que ao mesmo tempo pensou em parcelar. Então houve uma oferta muito grande de lotes, mas os arruamentos ficaram lá parcialmente demarcados, o que acabou resultando em um processo que misturou alguém comprando lote e construindo e alguém invadindo mesmo o loteamento, né? E aí esse processo não segue uma lógica de desenvolvimento, vamos dizer assim, encadeado, né? Eu faço um loteamento na minha fazenda aqui e ele fica longe do próximo ou longe de algum lugar, e as interconexões entre esses diversos arruamentos são sempre improvisadas, porque quem desenha separado e tal.
Então, isso propicia que muitos lotes ainda fiquem vazios. A gente fez uma inspeção visual, não deu para descer mais do que isso, mas entre 20% e 30% dos lotes desenhados estariam vazios lá em 2012, quando isso foi desenhado. Quer dizer, eles são desenhados de forma retangular, né, mas com algumas deficiências. A primeira delas é que eles são retangulares estampados num relevo acidentado. Em segundo lugar, não tem conexão com outros. Você, quando desenha, não imagina que você vai chegar nele vindo de algum lugar. E se chega, essa chegada não se prolonga para dentro do que você está desenhando com uma estrutura principal, como uma via mais larga, onde vai ter uma praça e etc. Ao contrário, as ruas são todas iguais e geralmente tem uma praça no meio. Esse processo de desenhar assim acabou e ao mesmo tempo a oferta tão grande, né, acabou diluindo a ocupação por um universo, um HD vazio. Então vamos. Agora, tem também as áreas públicas, que a gente encontrou principalmente duas e não são municipais. Uma é a área da antiga Fazenda do Estado. Isso é uma gleba grande, né, vazia, e que fica assim, adjacente a um local de grande efervescência urbana. Uma outra área menor, mas que também, se não me engano, é estadual, onde funcionava o leprosário. Seria uma área assim, interessante. A gente imaginou remanejar coisas que estavam na área da Fazenda do Estado para lá, porque cabe, e urbanizar a área da Fazenda do Estado, a quarta ponte ia passar ali dentro e tal. As áreas públicas, né, elas funcionam como uma reserva aí para ações estratégicas. Aí é que está, quase tudo assim é estadual, né, preparando para arranjos econômicos de escala estadual, ou mesmo de iniciativa privada, associações de empresários e tal. Né? Na época da instalação dos terminais intermodais, houve algumas iniciativas desse sentido. O próprio plano diretor, que é uma iniciativa municipal, mas, assim, na grande maioria, eram iniciativas não exatamente municipais. Né? Era uma coisa feita de fora e que tinha como foco de interesse a relação de Cariacica com outros municípios. O centro original de Cariacica era lá, na sede, que era um lugar altinho, de onde você via 3 vales, que era onde estava a agricultura principalmente. Então, era um lugar de controle, e pertinho de onde o rio Bubu chegava de barco. Quando o minério veio pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, aí o movimento aumentou muito, e a Estrada de Ferro colocou as oficinas de vagões aqui em Itacibá, inclusive acho que em área que aqui, hoje é IFES, exatamente, né? Sim. E isso atraiu um contingente de população para essas imediações e surgiu um novo centro. Agora, lá em Campo Grande, o que acontecia é que a Estrada de Ferro Leopoldina vinha mais ou menos paralela ao que é a 262 hoje e cercada, porque tinha fazenda de gado. Então, onde é que atravessa? Onde tem uma cancela. Sim. Aí, onde tem uma cancela, você atravessa, bom, tem um caminho. E esse caminho, ele seguia um pedaço do que é a 262, ali onde é Pio 12, subia até aqui Itacibá e descia para o outro núcleo. Então, quem vinha de algum lugar do outro lado da Leopoldina, atravessava a cancela ali e andava esse pedaço. Aí o sujeito fez um loteamento. Esse pedaço é a rua Expedito Garcia. E a instalação da Ceasa deu uma turbinada nesse movimento. E aí Campo Grande se instalou como uma terceira centralidade, não mais agrícola como a primeira, não mais industrial como a segunda, mas de comércio e serviço. Bom, a leste-oeste, ela é um elemento do sistema Transcol. Por um lado, o sistema Transcol é muito bom para o Espírito Santo, porque ele equaciona de maneira minimamente organizada e centralizada a questão complexa da mobilidade de grandes números de pessoas. Por outro lado, ele acaba
manifestando alguns efeitos dessa centralização com um distanciamento em relação às realidades locais. Então, a leste-oeste é uma estrutura do Transcol. É uma comunicação entre o terminal de Campo Grande e o terminal de Itaparica. Providenciou uma coisa que não havia. Para você sair de Campo Grande e chegar numa praia em Vila Velha, você tinha que pegar Lindenberg. Não só as pontas ficaram mais próximas em tempo de deslocamento, como toda a região lindeira ao longo do traçado, evidente que sofre uma valorização. Né? A gente detectou, eu tenho um aluno de graduação que fez um trabalho já em Viana, meu Deus, como é o lugar ali? É depois de Vila Betânia já. Quer dizer, é bem longinho do Rio Formate. E ele diz, não, professor, olha aqui, ó, a distância aqui dá 20 minutos até a praia, dá 15 minutos até o hospital, dá 10 minutos até o terminal de Campo Grande, e ele tinha um lote lá. Ele disse, não vou vender meu lote não, porque vai valorizar pra caramba. Então, é isso. Uma via como essa, ela atende ao seu propósito primário de articular uma conexão de ônibus troncais, mas ela teve o subproduto de abrir uma nova frente de urbanização na cidade. O centro da metrópole era o centro de Vitória. Agora, por causa de uma série de coisas que são meio que constantes em evolução urbana, e por causa de condicionantes locais, esse centro se deslocou para a Praia do Canto. É o que se diz, assim, em teoria da estruturação urbana, é que a riqueza se organiza no espaço e a pobreza fica com as sobras. Desta centralidade, a gente tem 3 eixos. E o mais bacana, dinâmico, não sei o quê, é Vila Velha, que deu uma turbinada a partir de 1990 por causa da terceira ponte. Agora, para o norte, na Serra, e para o oeste, em Cariacica, quando a gente fez o trabalho para a agenda, ainda havia um excedente de mobilidade. Para o lado de Cariacica, tinha ali a segunda ponte meio que, né, de manhã, um pouco sobrecarregado e tal, mas 262, etc. Quer dizer, a gente tem esses 3 vetores com Vila Velha puxando muito, e Cariacica e a Serra um pouco mais e Cariacica um pouco menos. E aí, a consolidação de um desenvolvimento mais intenso de locais como esses depende do que esses locais oferecem de atrativo. O que Vila Velha oferece? Vila Velha oferece mais frente do mar para você monopolizar. Então, por isso, vamos para lá, né? Com o paradoxo de termos terra vermelha no meio do caminho, que é um obstáculo que, de alguma maneira, vai acabar sendo contornado, porque o atrativo é muito forte. Para a Serra, houve a oferta de, uma coisa paradoxal, houve a oferta de terreno grande, né? Porque o primeiro plano diretor da Serra, em volta dos vales, né, onde tinha assim áreas de preservação, eles botavam um zoneamento residencial 1, que o tamanho mínimo do lote era enorme, e eles queriam incentivar pequenas chácaras, uma coisa semi-rural, poucas famílias, não sei o quê. O sujeito lá de São Paulo olhou isso de binóculo, né, no final dos anos 90 e disse, um lote desse tamanho, aqui quantas torres eu ponho? Então, um olhar estrangeiro viu coisas na nossa cidade que a gente mesmo não estava vendo. E em Cariacica, é o que você disse mesmo, Cariacica está tendo pouco a oferecer nesse sentido. A leste-oeste deu um fôlego, né? Porque apareceu uma proximidade com o mar que antes não havia. Nada comparado com Vila Velha e eu diria que ainda não comparado com a Serra. Quando a gente se debruçou sobre a mobilidade, nós encontramos uma aderência inicial com o espírito que nos guiava, estudando uso e ocupação. Né? A gente percebia que o planejamento de Cariacica sempre foi um planejamento voltado para fora da cidade. Né? Todas as peças de planejamento que a gente levantou e acessou entendiam Cariacica como um lugar que recebe coisas de outro lugar, manda coisas para outro lugar, manda pessoas trabalhar em outro lugar, volta com elas todo dia de noite, e tinha muito pouca coisa sobre Cariacica em si. O que Cariacica acha de si mesma, espera de si mesma. Quando a gente acessou os dados de mobilidade, isso ficou primeiro mais nítido, e depois nos deu assim uma noção de que
tipo de intervenção, inclusive de uso e ocupação, como diretrizes para desenvolvimento de várias frentes, né, que a gente chamou de vetores. Muita coisa dali relacionada com uso e ocupação tem origem nessas constatações que nós fizemos quando estudamos mobilidade. Foi uma coisa muito interessante e assim, tem 2 itens que foi a parte que a Patrícia fez e que foram fundamentais, que foi pegar um monte de desenhos de Cariacica e superpor para ver, desenhos sucessivos de planos, para ver o que coincide. E, assim, o que coincide mais é Cariacica, BR-262, José 7-101. E vamos para Vitória, voltamos de Vitória, vamos para Vila Velha, vamos para Minas Gerais, voltamos de Minas Gerais. Eu digo, bom, mas então tá. Aí nós pegamos, quando nós fomos ver dados de origem e destino, tudo bem, a gente percebeu que Cariacica tinha movimentos, quer dizer, levantados no último PDTU, vou falar de memória, não tenho certeza, mas acho que é dos anos 90. Era o último que havia. De qualquer maneira, não há motivo para achar que hoje as lógicas, a lógica do arranjo de mobilidade de Cariacica tenha mudado. Talvez os valores. Mas a gente encontrava, assim, 20 mil pessoas indo para Vitória todo dia, Vitória Vila Velha, e 2 mil pessoas, que eram a maior linha de desejo, de Cariacica para dentro de Cariacica. E essa linha de desejo atravessava a BR-262. E Cariacica até hoje não tem uma via que faça isso. Quer dizer, tirando a coisa de ir para outro município e voltar todo dia, quem está em Cariacica e vai para Cariacica gostaria de ter uma via que o município não tem. Porque esse desejo se instalou de maneira colateral à implantação do sistema viário principal da cidade. Então, isso aí acabou norteando não só o que a gente chegou a propor em termos de mobilidade, muito mais restrito, né, do que deveria ser um estudo de mobilidade mais aprofundado, mas levou também a gente formular várias coisas com relação ao uso e ocupação do solo. Bom, esse estudo foi coordenado, que eu me lembro bem, pelo professor Carlos Teixeira, e a sequência de elaboração envolvia etapas de produção individual e alguns eventos de intercâmbio, de troca, de coordenação, de modo que foi feito dessa maneira. A gente produzia lá, de vez em quando se encontrava, compartilhava alguma coisa, mas sempre ainda no caráter intermediário. Quase no final, quem faria a mobilidade deu uma atrasada. Então o Teixeira me perguntou se a gente não poderia suprir, né, esse pedaço, e a gente acabou fazendo. E foi essencial até para o restante do nosso trabalho de uso e ocupação do solo. E depois que os produtos foram entregues, a gente realmente não viu mais. Eu estou vendo aqui em cima da mesa o impresso, né, o relatório final, e eu nunca tinha visto esse volume. Estou aqui folheando ele com prazer, vendo meus mapas, etc.